2. Nossa capacidade vem de Deus. Nossa capacidade vem de Deus. Mas acima de tudo, ele sobressaiu na oração. A profundidade e a gravidade do seu espírito, a reverência e a solenidade das suas maneiras e comportamento, a raridade e a plenitude das suas palavras impressionaram muitas vezes até os estranhos, e estes se admiraram como estas coisas traziam consolo aos outros. O quadro mais imponente, vivo e reverente que jamais senti ao contemplar, devo dizer, foi a sua oração. E verdadeiramente ela era um testemunho. Conheceu e viveu mais perto do Senhor do que qualquer outro, porque aqueles que conheceu mais têm maior razão para aproximar-se dele com reverência e temor. William Penn, a respeito de George Fox. As bênçãos mais doces, por uma leve perversão, podem produzir o mais amargo fruto. O sol dá vida, mas as insolações matam. Pregam-se para dar vida, mas se pode obter morte. O pregador possui as chaves, tanto para fechar como para abrir. A pregação é uma grande instituição divina para a semeadura e o amadurecimento da vida espiritual. Quando convenientemente executada, seus benefícios são incalculáveis. Quando erroneamente realizada, nenhum mal pode superar seus resultados danificadores. É fácil destruir o rebanho se o pastor for incauto ou o posto for destruído. É fácil capturar a fortaleza se as sentinelas estiverem adormecidas ou o alimento e a água forem envenenados. Investindo de tais graciosas prerrogativas, exposto a tão grandes males, envolvendo tão numerosas e graves responsabilidades, seria uma caricatura da astúcia do diabo e um libelo contra o seu caráter e reputação, se esse não empenhasse suas influências mestras para adulterar o pregador e a pregação. Em face de tudo isso, a exclamação de Paulo: para estas coisas quem é idôneo? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Não está fora de propósito. Paulo diz: a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. O verdadeiro ministério é ungido por Deus, capacitado por Deus e formado por Deus. O Espírito de Deus está sobre o pregador, ungindo-o de poder. O fruto do Espírito está no seu coração. O Espírito de Deus vitaliza o homem e a palavra. Sua pregação dá vida, concede vida como a primavera desperta a vida, dá vida como a ressurreição da vida, ortoga a vida ardente como o verão da vida ardente, dá vida frutífera como o outono da vida frutífera. O pregador que ministra vida é um homem de Deus, cujo coração tem sempre sede de Deus, cuja alma está buscando a Deus constantemente e intensamente, cujos olhos estão postos só em Deus e em quem, pelo poder do Espírito de Deus, a carne e o mundo foram crucificados, e seu ministério é como a corrente abundante de um rio que dá vida. A pregação que mata não é uma pregação espiritual. A capacidade de tal pregação não vem de Deus, fontes inferiores, e não Deus lhe darem energia e estímulo. O Espírito não se manifesta nem no pregador nem na pregação. Muitas espécies de forças podem ser projetadas e estimuladas por uma pregação que mata, mas elas não são forças espirituais. Podem assemelhar-se às forças espirituais,
mas são meramente sombras e falsificações. Podem parecer que têm vida, mas essa vida é mentira. A pregação que mata é da letra. Podem ter bela forma e ordem, mas continua a ser letra. Letra rude e seca, casca nua e vazia. A letra pode ter nela a germe da vida, mas não tem a aragem da primavera para despertá-la. São sementes do inverno, são duras quanto o solo invernal, tão gélidas como o ar de inverno, e por elas não se derretem nem germinam. A pregação da letra contém a verdade, mas, ainda que a verdade divina sozinha não possui energia vivificante, deve ser revigorada pelo Espírito, com todas as forças divinas em seu apoio. A verdade que não for vivificada pelo Espírito de Deus embota tanto quanto ou mais do que o erro. Pode ser uma verdade sem mistura, mas sem o Espírito, o seu matriz e o seu toque são mortais. Sua verdade, erro, sua luz, trevas. A pregação da letra não é ungida, nem suavizada, nem lustrada com óleo pelo Espírito. Pode haver lágrimas, porém, não pode pôr em movimento a maquinária de Deus. As lágrimas podem ser apenas uma brisa de verão sobre um iceberg, coberto de neve. Só derrete a superfície e nada mais. Podem haver emoção e ardor, mas é a emoção de um ator e ardor de um advogado. O pregador pode sentir entusiasmo no seu próprio brilhantismo, ser eloquente sobre a sua própria exegese, ardente para ministrar o produto do seu próprio cérebro. O professor pode usurpar o lugar e imitar o fogo de um apóstolo. Cérebros e nervos podem tomar o lugar e simular a obra do Espírito de Deus. E com essas forças, a letra pode irradiar luz e brilhar como um texto iluminado. Mas o brilho e a centelha serão tão destituídos de vida como o campo semeado de pérolas. Um elemento mortal já traz das palavras do sermão da ocasião, dos modos de ação. O maior obstáculo está no próprio pregador. Não traz em si mesmo as forças poderosas que produzem vida. Podem não haver desconto na sua ortodoxia, honestidade, pureza ou ardor, mas de algum modo o homem interior, no íntimo, nunca se quebrantou e sujeitou a Deus. Sua vida interior não é uma grande via para a transmissão da mensagem de Deus, do poder divino. De alguma forma é o ego e não Deus quem governa o Santo dos Santos. Em algum lugar, sem que disso tenha consciência, algum elemento espiritual incondutível tocou o seu interior e a corrente divina foi detida. Seu ser interior nunca sentiu quebrantamento espiritual completo. Sua total incapacidade nunca aprendeu a clamar com um clamor indizível de desespero de si mesmo, impotência própria, até que venha o poder de Deus e o fogo divino encha, purifique e torne capaz. O amor próprio e a aptidão própria de alguma forma pecaminosa profanaram e violaram o templo que devia estar consagrado a Deus. A pregação vivificante custa muito ao pregador: morte do ego, crucificação para o mundo, iluminação da própria alma. Só a pregação crucificada pode dar vida, e a pregação crucificada só pode vir de um homem crucificado.